Fala galera, tudo beleza? Vamos falar aqui hoje sobre análise combinatória, mais especificamente o princípio fundamental da contagem, são aquelas questões que a gente faz com tracinho, a ideia do princípio aditivo e o princípio multiplicativo, e vamos fazer tudo isso a partir de questões, na sua grande maioria, do Enem, tá? E aí eu vou deixar um link aqui para o Classroom, onde vai estar lá a lista com as questões que eu estou resolvendo aqui agora. Então você pega a lista lá e acompanha a resolução aqui. Bom, vamos começar essa primeira questão aqui, mas na verdade, antes de começar a primeira questão, só um apanhado geral. Quando a gente fala do PFC, a gente está falando daquelas resoluções com os tracinhos, lembrou disso? Esses tracinhos, na verdade, vão representar cada uma das escolhas que a gente tem que fazer em determinada situação. O que é importante saber do PFC? Na verdade, para a análise combinatória como um todo. O OU vai dar a ideia de soma, o famoso somar, né? O OU você soma, e o conectivo E você multiplica. Então, quando você juntar duas coisas através do conectivo E, você vai multiplicar vezes, e quando você juntar através do conectivo OU, você vai somar. Bom, só ficar bem claro, ao longo das questões, faremos as 11 questões que tem na lista, tá? Então, talvez o vídeo vai ficar um pouco longo, a ideia é que as questões vão crescendo em ordem de dificuldade. A primeira questão fala o seguinte: o diretor de uma escola convidou 280 alunos de terceiro ano a participarem de uma brincadeira. Suponha que existem 5 objetos, 6 personagens, numa casa de 9 cômodos. Um dos personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos da casa. O objetivo da brincadeira é de ver qual objeto foi escondido por qual personagem e em qual cômodo da casa o objeto foi escondido. O que ele vai querer saber é comparar a quantidade de alunos, 280, com o total de possibilidades. Então, o que tu tem que fazer? Bom, são 3 tracinhos. Por quê? Temos 3 escolhas para fazer. Nós podemos escolher qual objeto a gente vai usar, agora presta atenção, e qual personagem será escolhido e também qual cômodo será escolhido. Como o conectivo é E, a gente vai juntar essas possibilidades aí, multiplicando-as. Então, olha só, para a escolha do objeto, nós temos 5 possibilidades. Para a escolha do personagem, nós temos 6 possibilidades. E para a escolha do cômodo, nós temos 9 possibilidades. Multiplicamos essas possibilidades, isso vai dar 270. E aí, olhando as alternativas, o diretor sabe que algum aluno acertará a resposta, porque nós temos 270 possibilidades, só que nós temos 280 alunos. Então, se cada aluno tentar uma possibilidade diferente, a gente tem 10 alunos a mais do que o total de possibilidades. No caso, isso está para a gente na letra A. Então, uma questão bem tranquila. Vamos para a questão número 2. Questão número 2 diz o seguinte, ainda tranquilo. Estima-se que haja no Acre 209 espécies de mamíferos distribuídas conforme a tabela a seguir. E aí tem várias opções aí. Deseja-se realizar um estudo comparativo entre 3 dessas espécies de mamíferos. Uma do grupo cetáceos, outra do grupo primatas e a terceira do grupo roedores. Então são 3 grupos que vai ser escolhido. O número de conjuntos distintos que podem ser formados com essas espécies para esse estudo é igual a... Como ele vai fazer um estudo entre 3 dessas espécies, escolhendo uma de cada grupo, eu coloquei de novo aqui 3 tracinhos, olha só. Porque a gente vai ter que escolher um do grupo cetáceo, um do grupo primata e um do grupo dos roedores. Aí eu vou lá na tabela e vou olhar, grupo cetáceo, nós temos 2 possibilidades. Então aqui, 2 possibilidades. Grupo primatas, vamos nos primatas, temos 20 possibilidades. 20. E no grupo dos roedores, quantas são as possibilidades de roedores? Roedores, 33. 33. Dando um total, a gente faz o quê? Multiplica. De novo, se você tiver com dúvida, multiplica ou soma, o que eu tenho que fazer? Você vai escolher um do cetáceo e
um primata e um roedor. Multiplica. Se o conectivo for E, isso serve tanto para cá, análise combinatória, questão que a gente está fazendo, questão de arranjo, questão de combinação, questão de probabilidade, o conectivo foi E, você vai multiplicar. Fazendo essa continha, nós vamos encontrar 2 vezes 33, 66, vezes 2, 132, com esse zerinho, 1320 possibilidades. Está lá na letra A, de novo, letra A. Avançando para número 3, vamos lá. No Nordeste brasileiro, é comum encontrarmos peças de artesanato constituídas por garrafas preenchidas com areia de diferentes cores, formando desenhos. Um artesão deseja fazer peças com areia de cor cinza, azul, verde e amarela, mantendo o mesmo desenho, mas variando as cores da paisagem. A paisagem tem fundo, a casa e a palmeira. O fundo pode ser representado na cor, coloquei as possibilidades aqui, azul ou cinza. A casa, azul, verde, amarelo, e a palmeira, cinza ou verde. Se o fundo não deve ter a mesma cor nem da casa, nem da palmeira, então o fundo tem que ser diferente da casa e diferente da palmeira. O número de variações que podem ser obtidas para a paisagem é... Então, olha só. Se o fundo não pode ter a mesma cor da casa e da palmeira, aqui a gente está numa situação que a gente vai ter que abrir em duas situações. Como assim? Porque se o fundo for azul, a casa deixa de poder ser azul. Porém, a palmeira não tem problema nenhum, pode ser qualquer uma das outras duas cores ali. Obviamente, desde que não repita com o fundo, que não vai ter como, porque a palmeira não tem como ser azul. E tem a outra situação, que é quando o fundo for cinza. Quando o fundo for cinza, tem um problema aqui com a palmeira, né? Porque se o fundo for cinza, a palmeira não pode ser cinza. Dois casos, então, o fundo sendo azul ou o fundo sendo cinza. Por que eu abro nessas situações? Porque o fundo não pode ter a mesma cor da casa e da palmeira, e tem situações que serão comuns aos dois, e justamente a gente não quer que aconteça. Então temos duas situações, vou colocar assim, ó. Primeiro caso, o primeiro caso nosso aqui vai ser justamente com o fundo azul. Ora, o fundo azul, temos 3 tracinhos. O primeiro para o fundo, então vou colocar aqui embaixo, tá? Fundo, casa, palmeira. E aí, se o fundo vai ser azul, só tem uma possibilidadezinha, que é justamente ele ser azul. Já para casa, eu teria 3 possibilidades, mas como não pode ser azul, porque já foi, sobra para casa 2 possibilidades. Já para a palmeira, nós temos 2 possibilidades. Ah, professor, mas aqui pode a casa ser verde e a palmeira ser verde? Pode. O que não pode ter mesma cor é o fundo e a casa, ou o fundo e a palmeira, né? Multiplicamos as possibilidades, porque a gente escolhe a cor do fundo e da casa e da palmeira. Vou ser chato com esse E. Isso aqui dá 4. Ou o segundo caso, né? Segundo caso. No segundo caso, nós estamos falando do fundo ser cinza. Fundo cinza. Daí nós temos 3 tracinhos de novo. Fundo, casa, palmeira. Fundo, casa, palmeira. O fundo, uma possibilidade só, que é ser cinza. Já a casa não tem nenhuma restrição agora, pode ser qualquer uma das 3 cores. Por sua vez, a palmeira só tem uma possibilidade, que é ela ser justamente verde, porque ela não pode ter a mesma cor do fundo. Multiplicamos as possibilidades, aqui teremos 3. Agora, o que a gente faz com esses 2 resultados que obtivemos aqui? Esse 4 e esse 3. A gente vai somar. Por que a gente soma e não multiplica? Porque aqui é justamente a ideia do ou. Porque ou a casa vai ter fundo azul, ou ela vai ter fundo cinza, né, galera? Então aqui nós vamos obter 7 como resposta.
E o 7 vai estar para a gente na questão, na letra B, de bola. B de bola. Ou melhor, B de nádegas, talvez. Beleza? Já foram 3. Vamos à questão 4. É claro que se você fez a lista e ficou com dúvida uma questão específica, aí tu pode dar uma passada no vídeo para cá, para lá, até achar a questão que você precisa. Né? Vamos à questão 4. Numa cidade, 5 escolas de samba participaram do desfile de carnaval. 4 quesitos são julgados, cada um por 2 jurados, que podem atribuir somente uma dentre as notas 6, 7, 8, 9 ou 10. Isso eu deixei registrado aqui. A campeã será a escola que obtiver mais pontuação na soma de todas as notas emitidas. Em caso de empate, a campeã será a que alcançar a maior soma das notas atribuídas pelos jurados no quesito enredo e harmonia. Então, desempate, se tiver empate, é o quesito enredo e harmonia. A tabela mostra as notas do desfile desse ano no momento que faltava somente a divulgação das notas do jurado B no quesito bateria. Quantas configurações descritas nas notas a serem atribuídas pelo jurado B no quesito bateria tornariam a escola 2 campeã? Essa questão já é um pouquinho mais difícil. Então vamos analisar aqui. Olhando para a escola 2 ser campeã, ela está com um total de pontos 66. A única que atrapalha ela ali a ser campeã é a escola 4, que tem 68. Nenhuma das outras consegue chegar na escola 2. Então eu vou começar, eu disse começar analisando a 2 com a 4. Vou olhar para o desempate. Vamos supor que empate as notas. Se empatar a nota, o desempate é no quesito enredo e harmonia. Mas no quesito enredo e harmonia, a escola 2 vence. Então, se rolar empate, 2 ganha. Como as notas possíveis são 6, 7, 8, 9 ou 10, eu vou pensar assim, ó, eu vou fixar uma nota para a escola 2 e vou ver as possibilidades para as notas da escola 4. As outras escolas podem tirar quaisquer uma das outras 5 notas, beleza? Então, vamos fazer assim, ó. Vamos supor, então, a escola 2 tirando nota 10. Se a nota, vou até colocar assim, melhor ainda, vou colocar situação 1. Situação 1. Caso 1. Caso 1 eu vou colocar escola 2 tirando nota 10. Vou colocar embaixo, tá? Para a gente economizar espaço. A escola 4 poderia tirar quais notas? Então, se eu colocar a nota 10, ela vai a 76. 76 para ela ganhar, se a escola 4 tirar a nota 6, beleza, vai a 7,4, a escola 2 ganha. Se a escola 4 tirar a nota 7, vai a 75, a 2 também ganha. Lembrando que ela tem ainda 76 nesta hipótese. A escola 4, se tirar a nota 8, 76, empata. Mas um empate, quem ganha é a escola 2, ela ainda assim vence. Já a nota 9, não. Nota 9, a escola 4 foi, já era a escola 4. Então, para a escola 3, teriam 3 possibilidades de nota. Então, eu vou até melhorar isso aqui, eu vou colocar escola 2 tirando nota 10. E aí eu vou colocar assim, ó, escola 1, 2, 3, 4, 5, tá? Essa aqui é a escola 2. A escola 2 passaria a ter, vou colocar em cima, tá mais apertadinho um pouco. 1, 2, 3, 4, 5. A gente colocar o resultado lá. A escola 2 tendo uma possibilidade de nota, que é qual? 10. Já a escola 4 tendo 3 possibilidades de nota. Que 3 possibilidades de nota são essas para a escola 4? De novo, 6, 7 ou 8. Já a escola 1 tem 5 possibilidades de nota. Por que 5 possibilidades de nota? Porque pode tirar qualquer nota, 6, 7, 8, 9 ou 10. Já a escola 3, 5 possibilidades também. Esse aqui era a parada que pegaria muita gente, de não considerar aqui como 5 possibilidades.
porque pode tirar qualquer nota, qualquer uma das 5. Então poderia ter, por exemplo, a escola 1 nota 10, essa aqui é 10 no caso, né? 10 do 10. Do 10 não, isso aqui no caso 8. E tem um caso que 9 e o resto tudo igual. E por aí vai. 5 vezes 5, 25, 125. 125 vezes 3, 375. Situação 2, caso 2. Caso 2. O caso 2 seria a escola 2 tirar a nota 9. Se a escola 2 tira a nota 9, pensa comigo, isso aqui vai a 75. A escola 4 pode tirar no máximo 75, que é a situação dela tirar ou 6 ou 7. Então a gente coloca lá, uma vez que você compreendeu o de cima, o de baixo fica mais fácil, né? Então a escola 2 eu estou colocando uma possibilidade só, a escola 4 agora tem duas possibilidades, 6 ou 7, para chegar no máximo a 75. De novo, já que o empate é da escola 2. 5, 5, 5. Multiplicou as possibilidades, 250. Caso 3, terceira situação. E escola 2 tirando nota 8. Se a escola 2 tirar nota 8, ela vai a 7,4. E a única possibilidade seria a escola 4 tirar nota 6, mas não deixa de ser uma possibilidade. Então aqui 1, aqui 1, o resto tudo 5. Galera, obviamente, essa aqui não é a única forma de fazer essa questão, tá? Mas é a forma que eu acho mais fácil de ser compreendida. Então, se você achou, para você tem um jeito mais fácil, você pode comentar aí, tá? Ficarei feliz em ler as formas de outras de resolução. Ao somarmos as possibilidades, por que somaremos? Porque vai acontecer o caso 1, ou o caso 2, ou o caso 3, né? 375 mais 125 dá 500. Com 250, 750. Vamos ver aqui em qual alternativa isso se encontra. Isso está para a gente na letra C. Letra C de show. Agora, ó, vamos dar segmento? Eu vou colocar aqui, né? Vou até sair da frente aqui, já apaguei o número 1, não tem problema. Dou aquela saída da frente, você tirou aquele print. E vamos para a questão 5. Eu estou apagando com um pano aqui, Perfex, né? Porque até o apagador está aparecendo aí, mas o apagador ele está deixando um pouco manchado. Tem que trocar o filtro ali do... Fica ali embaixo, né? Vamos à questão 5. Um cliente de uma videolocadora tem o hábito de alugar 2 filmes por vez. Quando os devolve, sempre pega outros 2 filmes e assim sucessivamente. Ele soube que a videolocadora recebeu alguns lançamentos, sendo 8 filmes de ação, 5 de comédia e 3 de drama. E por isso, estabeleceu uma estratégia para ver todos esses 16 lançamentos. Então ele vai alugar um de ação, e depois um de comédia, e por aí vai, até acabar de comédia. E depois ele vai um de ação e um de drama, né? Isso, até acabar tudo. Ele quer saber de quantas formas distintas ele pode fazer isso. Uma dica mega importante na análise combinatória é você tentar se colocar no problema, tá? Você se colocar na situação. Então imagina que é você indo alugar. E aí eu vou colocar uma sequência aqui, porque você poderia pensar num filme específico, ou você mais genérico. Fui alugar, eu vou alugar um de ação e um de comédia seguidas vezes. Então eu vou colocar assim, ó, aluguei de ação, um filme de ação qualquer, poderia colocar ação 1 só para diferenciar, depois comédia. Isso é no final de semana lá, ação e comédia. Vou de novo, alugo um outro de ação e um outro de comédia. Obviamente não são os mesmos filmes de ação, tá? Só para diferenciar ação e comédia. Ação e comédia, 2, 4, 6, 8, mais 2. Ação e comédia, acabou comédia, agora vamos pro drama. Ação e drama,
ação e drama. E aí, nós vamos ver as possibilidades. Não são 8 filmes de ação? Tu vai lá na locadora, isso não existe mais, né? Quer dizer, eu acho que não existe mais. Tu vai na locadora, tu olha pro filme de ação. Vou pegar o filme de ação. Quantas possibilidades eu tenho? 8. Por quê? Porque tem 8 filmes de ação. Eu posso pegar qualquer um dos 8. E aí, eu vou pegar também o de comédia. Vou escolher o filme de comédia. Quantos filmes de comédia tem disponível lá para eu escolher? 5. Voltei e devolvi. Devolvi, vou pegar um outro filme de ação. Quantas possibilidades são? 7. Ah, por que 7? Porque, obviamente, você não vai pegar o mesmo filme 2 vezes, né? E aí, comédia. Agora você já entendeu a lógica, né? Aqui, 4. Aqui, 6. 6 filmes de ação agora. Comédia, já tinha 5, né? Peguei 2, tem 3 agora, 3 possibilidades. Aqui, 5, agora você já entendeu, né? Vai ficar bonitinho até o final. 2, 4. E aí é o último filme de comédia agora. Foi 1. Agora vai virar ação e drama. Ação, 3. Drama, são 3 também. Tem 3 possibilidades para filme de drama. Ação, 2. Drama, 2. Ação, 1. Acabou, é o último. E o último de drama também. E aí, o que a gente faz com esses números todos aí? A gente, de novo, multiplica. Por quê? Porque você vai pegar um filme de ação e um de comédia, depois e outro de ação e outro de comédia conectivo ao E. A gente vai multiplicando. Só que, analisando as alternativas, não estaria essa conta, estaria no formato de fatorial. O que é o fatorial de um número? O que seria 6 fatorial, por exemplo? Vou colocar aqui embaixo. 6 fatorial é eu pegar o 6 e depois multiplicar por 5, vai diminuindo o 1, vai multiplicando. 3, 2, até chegar no 1. E no 1 para. Isso é 6 fatorial. Fatorial, representado por esse símbolo aqui de exclamação, nada mais é do que uma forma mais enxuta de você escrever uma coisa que seria grande, né? 6, 5, 4, 3, 2, 1, você escreve como 6 fatorial. Se você observar, 8, 7, 6, o que está de... não sei se dá para observar, mas está de roxo. 8, 7, 6, em relação ao de ação. 5, 4, 3, 2, 1, isso é 8 fatorial. De verde, 5, 4, 3, 2, 1, que é o 5 fatorial, que está de verde. E o que está de vermelho, ó, 3 fatorial. E essa vai ser a nossa resposta, que a gente poderia ter feito um pouco mais direto, letra B, fazendo por permutação, né? Mas como o objetivo é falar sobre PFC aqui, fizemos pelo PFC, como se estivesse colocando aqui tracinhos, tá? Então teríamos aqui essa quantidade toda de tracinhos, 16 tracinhos, que eu representei ali pelas letras A, C, depois D de drama, né? Essa foi a questão 5, vamos à questão 6. Opa, 6 aqui, né? Só para ficar na ordem correta. Questão 6. Essa próxima questão 6, deixa eu só confirmar se é ela mesmo, a questão das joias, foi uma questão bem interessante, ela mesma. Que ele fala assim, ó, o artesão de joias tem à sua disposição pedras brasileiras de 3 cores, vermelhas, azuis e verde. E aí, a joia tem um formato de um losango não quadrado, né? É um losango. Então faz de conta, não vai ficar muito bonito não, mas o importante é que a gente consiga compreender a questão, né? Essa aqui é a nossa joia, tá? Temos 3 cores,
ele vai falar o seguinte: ele pretende produzir joias constituídas por negotário a partir de um molde no formato de um losango não quadrado com pedra seu vértice, de modo que dois vértices consecutivos tenham sempre pedras de cores diferentes, que é o mesmo que dizer que vértices consecutivos não podem ter cores iguais. As cores possíveis são vermelho, azul e verde. Então as pedras têm cores vermelhas, azuis e verdes. Se eu não posso colocar cores iguais em locais adjacentes e temos três cores, é natural a gente ter certeza que nós vamos ter necessariamente repetição de cor. E não pode ser cor uma do ladinho da outra. Por quê? Porque eu tenho três cores e tenho quatro locais. Não tem jeito, tem que repetir cor. Onde é que pode repetir cor? Esse, os que estão aqui opostos, ou esses dois daqui, né? Ou na vertical ou na horizontal, que pode ter repetição de cor. Colocando aqui o que ele colocou, né? A, B, C, D. E vamos pensar o seguinte: o que pode acontecer pra gente? A e C iguais e B e D também iguais. Ah, pode isso? Pode, pô. Ele não fala em momento nenhum que tem que usar todas as cores. Bom, então vamos pensar assim: se o A e o C vão estar iguais, quantas possibilidades nós teremos para o A? São três cores. Então, três cores para o A. Agora preste atenção, que é importante isso aqui para entendimento de diversas questões. Se o C tem que ser igual ao A, o C só tem uma possibilidade, que é ser o quê? Igual ao A. A possibilidade do C é ser igual ao A. Então o C ele tem uma possibilidade, a mesma que aconteceu no A. Não sei qual aconteceu no A, uma das três, mas aqui acontecer, o C tem que ser igual. Para ele só tem uma possibilidade. Não vá confundir e colocar 3 e 3 de novo. Ah, se o A pode ser 3, então o C pode ser 3 também. Não. O A pode ser 3, mas o que acontecer no A, o C está amarrado, está definido. Beleza? Tipo, a duplinha aqui, né? Pode ser ou vermelho, ou azul, ou verde. B e D iguais. Aí eu venho para o B. Para o B sobrou duas possibilidades. Por que duas possibilidades? Vamos supor que A e C sejam vermelhos. Bom, sobra azul ou verde, né? E aqui o D, uma possibilidade que é ser igual ao B. A gente multiplica todas essas possibilidades, está escrito aí, o conectivo é o E. Isso aqui dá 6. Essa é a primeira situação, tá? A segunda situação seria A e C iguais de novo, só que dessa vez B e D diferentes. Diferentes, vou colocar assim, tá? Preguiça. E aí, vamos começar pelo A. O A tem 3 possibilidades. E o C? Bom, se é igual, uma possibilidade só. Vou lá para o B. O B, então, 2 possibilidades. Para quem tem dificuldade de visualizar, vou botar as cores aqui, ó. A e C iguais. Vermelho, vermelho, por exemplo. B e D diferente, 2 possibilidades. O D poderia ser azul ou verde. Vamos supor que eu pintei de azul. Poderia ser azul ou verde, por isso 2 possibilidades. Uma vez que eu escolhi a cor daqui, para o D sobra quantas possibilidades? Uma só, que é ser o quê? Verde, que seria essa configuração aqui. Ó. Multiplico essas possibilidades aqui. E esse foi o erro cruel, tá? 6, que seria a resposta. Porém, aqui neste momento, temos que dividir exatamente por 2. Bom, se eu estou dividindo por 2, é porque eu contei alguma coisa que não deveria ter contado. Pensa só, dentro dessas 6 possibilidades aqui,
tem essa configuração, por exemplo, e tem uma outra, que é a seguinte, ó. O D ser verde e o B ser azul. Ah, professor, mas isso aí é diferente mesmo, né? Não é não. Por que não é não? Isso aqui é uma peça, isso aqui é um losango. O losango, ele tem simetria. Então, imagina isso aqui uma peça, uma joia, tá? Então isso aqui é uma pedra, uma outra pedra, uma verde e outra azul. Agora imagina que tu faz assim com sua joia, você vira aqui, ó. Tipo um pingente, tá? Tá no seu peito lá o pingente. Aí você colocou errado, o pingente virou pra cá. Imagina que a frente e atrás dele são iguais. Tu não vai saber se mudou ou não mudou. É o mesmo pingente, beleza? Então eu trocar esses dois de lugar aqui, gera a mesma configuração. E é por esse motivo que nós temos que dividir por 2, porque foi contado aqui azul, aqui verde, e aqui verde, aqui azul, que na verdade é a mesma peça, só que girando, beleza? E o nosso último caso, que são A e C diferentes, e B e D iguais. Essa situação é análoga à situação anterior, tá? É igualzinho. A e C diferentes. A única diferença é que eu vou começar por A e C diferente. Né? 3. Aqui, 2, tem que ser diferente. Já usei duas cores, sobra só uma, para cá e para cá, beleza? Por que eu usei duas cores? Como A e C estão diferentes, vamos supor que eu usei no A vermelho e usei no C azul. Sobrou somente quem? Para o B e D. Sobrou só o verde, né? Sobra só o verde. Só que acontece a mesma coisa, vermelho e azul, se eu inverter para cá a peça. Então eu vou multiplicar e depois vou ter que dividir por 2 para ajustar, né? Então fica 6 dividido por 2, que vai dar 3. De tal modo que o total ele é 6 mais 3 mais 3, que dá 12. E esse 12 está pra gente na letra B. Letra B. Essa já foi um pouco mais difícil, né? Bom, seguindo na nossa resolução de questões aqui, questão 7, está se aproximando do fim. Questão 7 já, galera. Se você chegou até aqui, né, é porque você acha que está gostando. Então, se inscreve aí no canal, deixa um likezinho pra gente também. A escrita Braille para cegos é um sistema de símbolos no qual cada caractere é um conjunto de 6 pontos dispostos de forma retangular, dos quais pelo menos um se destaca em relação aos demais. Por exemplo, a letra A é representada por, vão ser 6 pontinhos aí, sendo que um tem que se destacar em relação aos demais. Ele quer saber o número total de caracteres que podem ser representados. Então vamos lá, são 6 bolotinhas, questão clássica. O jeito de resolver essa questão aqui, ó, é o mesmo jeito de resolver questão, por exemplo, de interruptor. O interruptor está ligado ou desligado. Por quê? É o tipo de situação que a gente tem aqui uma dualidade, só tem 2 possibilidades. Ou o ponto vai estar destacado, ou o ponto não vai estar destacado. Ou seja, cada ponto tem quantas possibilidades? 2. Então, para este ponto aqui tem 2 possibilidades. E para esse outro aqui, quantas possibilidades? Adivinha? 2. Estar destacado ou não. O estar destacado é passei o dedo, senti alguma coisa ou não. Esse aqui, 2 e 2. Não acredito, professor, que é só isso. Não acredite, é quase que só isso. O que a gente faz agora? Multiplica, né? 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes, né? Poderia colocar 2 a 6. 2 a 6 vai dar 64. Aí você vai falar, ih, tu errou, não tem 64. Porque o que ele fala no texto? Ele fala no texto que
pelo menos um tem que se destacar. Que como assim? Significa que se eu passar a mão, eu tenho que sentir pelo menos um. Não pode estar todos sem nenhum destaque. Porque quando eu coloquei duas possibilidades era estar destacado ou não. E aí nesse caso aqui, está contado aqui dentro desse 64 o caso onde não tem nenhum destacado. Então eu tenho que subtrair, tirar esse um casinho. Quem é esse um caso? Nenhum destacado. Eu preciso ter pelo menos um destacado. Ou seja, isso aqui vai dar 63. 63. Questão interessante do Enem. Letra D. Tudo bem que se tu faz esse 64 aí, eu acho que a maioria, por aproximação pelo menos, marcaria a letra D. Beleza? Vamos agora à questão 8. Questão 8. Bom, vamos a ela. Questão 8. E é a questão da Copa do Mundo, da taça. Eu vou fazer, vai ficar feião, mas eu vou fazer aqui minimamente o desenho da Copa do Mundo aqui. E já vou adiantando que para essa questão, para esse tipo de questão, você tem que escolher começar por um lugar que seja mais simples, tá? Então vai ficar um lixo aqui, né? Eu sou péssimo desenhista, mas o importante é que eu consiga aqui delimitar os espaços. Não reparem não. Vai lá. Tem uma mãozinha aqui, 4 dedos só. Mais uma aqui. Vou botar mais um dedo aqui, né? Porque, pô, é deficiente ali, tá todo troncho. Bom, vamos lá. O comitê organizador da Copa do Mundo de 2014 criou a logomarca da Copa, composta de uma figura plana e os logos juntos num só ritmo, com mãos que se unem formando a taça FIFA. Considere o comitê organizador resolveu utilizar todas as cores da bandeira nacional, são 4 cores, verde, amarelo, azul e branco, para colorir a logomarca de forma que regiões vizinhas tenham cores diferentes. Essa questão tem uma dica mega importante para vocês, tá? De quantas maneiras diferentes o comitê organizador da Copa poderia pintar a logomarca com as cores citadas? Como eu comecei falando para vocês, é o seguinte: vocês têm que determinar aqui por onde vocês vão começar. Regiões vizinhas não podem ter a mesma cor. O que eu sugiro para você não se perder? Não é a única forma, como eu sugiro para você não se perder. Ou começa por cima, ou começa por baixo. Nesse caso, eu particularmente acho bem mais fácil a gente começar pintando essa regiãozinha aqui, ó. Essa região aqui, quantas possibilidades eu tenho de cores para usar? 4. Aí eu venho para cá. Quantas possibilidades aqui tem de cores? 3. Por que 3? Tenho 4 cores, usei uma aqui, essa não pode ter a cor dessa. 3 possibilidades. Venho para essa de cima. Quantas possibilidades? 3, porque essa não pode ter a cor dessa daqui. Um erro comum e bem fatal aí, na verdade. Você imaginar, por exemplo, que esse 3 aqui devesse ser 2, já que essa região não pode ser igual nem a de cima, nem a de baixo. Esse erro é comum, tá? Mas por que é 3 e não 2? É 3. Por quê? Porque esta região aqui e essa primeira que eu coloquei, essa terceira, elas podem ter cores iguais. Então, para você não mais errar esse tipo de situação, o que tu vai fazer a partir de agora? Tu vai olhar sempre para o que já aconteceu. Não é para tu olhar para o que já aconteceu e depois para o futuro. Como assim? Venho para essa região aqui, bom, vou colocar 2, porque não pode ser igual essa daqui, nem é que vai acontecer lá na frente. Não, você vai sempre olhar para o que você já colocou. Sempre olhando para o que já aconteceu. Tipo, essa região aqui, ela não pode ser igual a essa, nem essa, nem essa. Ah, mas então eu vou olhar para que eu não marquei ainda? Não.
A que eu não olhei ainda, vou me preocupar depois. Então, essa região aqui, pelo que já aconteceu, ela não pode ser igual a essa daqui. Então, aqui, 3 possibilidades. E essa? Bom, essa região não pode ser igual a essa daqui. 3. E essa última aqui, ó, só não pode ser igual a esta aqui. Esse 3 daqui, no caso. 3 possibilidades. Beleza? Lembrando que, por exemplo, esta região aqui, ela pode sim ser igual a essa daqui. Então você pode reutilizar cores, né? E aí a gente multiplica tudo isso. 4 vezes 1, 2, 3, 4, 5. Vezes 3 a quinta. Isso dá, se eu não me engano, 972. 972. Letra E. Letra E. Bom, já foram 8 questões. Vamos à nona, faltam apenas 3 questões para a gente finalizar essa nossa lista de princípio fundamental da contagem. Espero que esteja colaborando com vocês. E se você gostou, ou está gostando, de novo, vou pedir seu like e que você se inscreva no canal, porque isso aí motiva a continuar produzindo coisas desse tipo. O vídeo vai ficar, obviamente, mais longo, ele é mais longo, mas ele é uma forma de você estudar bem completa, né? Bom, 9. Uma empresa construirá sua página na internet e espera atrair um público de aproximadamente 1 milhão de clientes. Para acessar essa página, será necessário uma senha no formato a ser definido pela empresa. Existem 5 opções de formato oferecidas pelo programador, descritas no quadro, em que L e D representam respectivamente letra maiúscula e dígito. As letras do alfabeto entre as 26 possíveis e entre os 10 possíveis podem se repetir em qualquer das opções. A empresa quer escolher uma opção de formato cujo número de senhas distintas possíveis seja superior ao número esperado de clientes, ou seja, maior que 1 milhão. É importante para essa questão. Maior que 1 milhão. Mas que não seja superior ao dobro do número esperado de clientes. Não ultrapasse 2 milhões. A opção que fica adequada nessa situação é... Bom, vamos lá. Então vamos colocar as situações aqui. 1, 2, 3, 4, 5. A ideia aqui é a gente minimizar contas, tá? Então, letra, dígito, 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 dígito. 3, falta um, dígito. 6 dígitos, dígito, 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 dígito. 2 letras e 4 dígitos, 2 letras e 4 dígitos. 5 dígitos. E 3 dígitos, 3 letras e 2 dígitos. Bom, vamos lá. Como eu disse, minimizar danos aqui, fazer a menor quantidade de conta possível. Vou começar por essa daqui, para ver as possibilidades. Nessa aqui eu vou até colocar de início, depois a gente vai fazer um pouco mais rápido. Cada dígito tem 10 possibilidades, então seria 10 vezes 10 vezes 10. Por que eu estou multiplicando? De novo falando sobre o porquê de eu estar multiplicando. Porque a ideia é o E, e o E multiplica. E aí se eu multiplicar 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 6 vezes, isso aqui dá exatamente 1 milhão. É que vocês estão acostumados a isso aí. 1 milhão. 1 milhão serve? Não, porque ele quer que seja superior ao número esperado de clientes, que é 1 milhão. Então 1 milhão não serve. Vou fazer esse daqui, ó. Esse daqui, letras, são 26 vezes 1, 2, 3, 4, 5 dígitos. É 10 elevado a 5. Se a gente escrever isso aqui em notação científica, galera, eu pego aqui, a vírgula está aqui, volto uma casa. Isso aqui fica 2,6 vezes 10 a sexta. Ah, professor, não poderia colocar 26 e depois 5 zeros?
Claro que sim, poderia. Isso aqui diz pra gente que é 2,6, 10 a sexta é milhão, galera. 2,6 milhões. Que não serve pra gente também. Então essa primeira não serviu, nem a segunda, porque não pode ultrapassar o dobro, não pode ser mais de 2 milhões. Vou para a terceira. Não preciso nem fazer a terceira. Eu tenho certeza absoluta que a terceira é maior do que a primeira. Por quê? Eu estou tirando um dígito que tem 10 possibilidades, acrescentando uma letra que são 26. É óbvio que isso vai aumentar. Então não pode ser essa daqui. Essa quarta opção seria 10 à quinta, né? Porque são 5 dígitos. 10 à quinta é 100 mil. Bom, 100 mil não chegou ao milhão, né? Então não pode ser. E aí a gente não precisa fazer a conta da quinta, galera. É a quinta, com certeza é a quinta. Beleza? Então a resposta é a letra E. Letra E. As duas últimas, finalmente. Questão 10. E aí as únicas que não são questões do Enem são justamente a 10 e a 11. Essa questão 10, uma questão da AFA. Para quem não sabe, AFA, Academia da Força Aérea. Você presta um concurso que você vai ser oficial da aeronáutica. E aí você tem como possibilidade ser da infantaria, da aviação ou da intendência, tá? Mas enfim, vamos lá. Um baralho é composto por 52 cartas divididas em 4 naipes distintos: copas, paus, ouros e espadas. Cada naipe é constituído por 13 cartas, das quais ele está explicando como que é o baralho, né? Daí, ao serem retiradas desse baralho 2 cartas, uma a uma e sem reposição, a quantidade de sequências que se pode obter e que a primeira carta seja de ouros e a segunda carta não sejam ás é igual a. Então o que ele quer? Vamos anotar aqui. Que a primeira carta, vou dar um espaço cada vez que eu sei que tem ali, a primeira carta seja de ouros e a segunda não ser um ás. Não ás. Temos um probleminha. Qual é o grande problema dessa questão? O ás de ouros. Porque o ás de ouros ele pode estar aqui, mas ele não pode estar aqui. Então, quando tem esse tipo de situação, você resolve abrindo em casos, tá? Então, eu vou abrir em 2 situações. A primeiro caso. A primeira carta ser quem? O ás de ouros. E aí a segunda carta ser uma... A segunda carta... Segundo caso, né? Segundo caso... A primeira carta ser qualquer carta de ouros sem seu ás. Então, ouros, não ás. Bom, então vamos lá. 2 tracinhos aqui. A primeira carta, quantas possibilidades? Uma, que é o ás de ouros. A segunda, só não pode ser, tem 52 cartas. Só não pode ser, obviamente, um ás. O ás de ouro já foi, então eu tenho 52 cartas. Vou tirar os 4 ases, esse que já foi, e os outros 3, que dá 48. Então aqui sobram 48 possibilidades de cartas, tá? Pode repetir carta de ouro. Segundo caso. A primeira carta é de ouro sem seu ás. Então sobram quantas possibilidades? 12. Temos 13 cartas de ouro, sendo que uma delas é o ás, né? Para a segunda carta, nós continuamos tendo o quê? 48 possibilidades, né? Porque ele fala justamente que a primeira carta é... Aliás, 48 não. Temos aqui 47. Por que 47? Nós temos 52 cartas. Vamos tirar os 4 ases e vamos tirar
a carta que a gente usou aqui, né? 47, 47. A carta, vamos supor, rei de ouros, está fora. Não tem como tu usar 2 vezes a mesma carta, porque não tem reposição. E aí a gente tem que fazer, né? 47 vezes 12, isso dá, só de rascunho aqui, 470 mais 94, que dá 4, 6, 564, 564 com 48. Aqui dá 564, tem que somar com 48, porque acontece o primeiro caso ou o segundo caso, por isso estou somando aqui. 12, 1, 6, o total então deu 612. Total 612. 612 tá pra gente na letra A. Letra A. E finalmente, nossa última questão dessa lista. E aí, galera, quem chegou até aqui, hein? Se não deixar um like é sacanagem. Deixar um like e se inscrever aí no canal, né? E deixar um comentário se você gostou desse estilo de aula, fazendo questões, uma quantidade grande que a gente abrange o tema de maneira mais ampla. Deixe um comentário para que a gente faça outras também, tá? O emplacamento de veículos no Brasil está passando por uma alteração. Um novo padrão de placa vem sendo adotado com 4 letras e 3 números, substituindo o antigo formato de 3 letras e 4 números. Então, seguinte, agora são essa nova configuração, né? Que já está em vigor. Letra, 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 número, letra, número, número. Esse é o novo. E o antigo era, né? Letra, letra, letra e 4 números. Número, 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 número. Considerando que as letras são escolhidas 26 do alfabeto e os números de 0 a 9, o cenário alternativo corresponde à quantidade de placas a mais que pode ser obtida com alteração no padrão de emplacamento. A dificuldade dessa questão era mais na matemática basicona, tá? Na hora de a gente fazer uma subtração. Porque se a gente observar aqui, a gente já está um pouco mais expert nesse momento aqui da aula. Letras são 26 possibilidades. Quando você for multiplicar 26, 26, 26, 4 vezes, essa situação aqui vai dar 26 elevado a 4 vezes 10 elevado a 3. Já essa situação aqui vai dar 26 elevado a 3 vezes 10 elevado a 4. Se eu quero saber quantas tem a mais, eu vou fazer uma menos a outra. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, 26 elevado a 4 vezes 10 ao cubo, menos 26 elevado a 3 vezes 10 a quarta. Óbvio que não é para tu fazer 26 4 vezes 26 a quarta. Vou reescrever isso aqui assim, preste atenção que eu vou fazer. 26 vezes 26 ao cubo vezes 10 ao cubo. Que loucura, professor. Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui também tem 26 ao cubo. E 26 vezes 26 ao cubo é 26 a quarta. Porque você repete a base, soma os expoentes. Aqui quando não tem nada é 1, né? Só volta o que era antes. E aqui eu vou fazer a mesma coisa com 10, ó. 10 ao cubo vezes 10, que é 10 a quarta. E aí repara que tem de igual nos dois. Nos dois temos de igual 26 ao cubo vezes 10 ao cubo. Então isso aqui fica 26 ao cubo vezes 10 ao cubo em evidência. O que sobra no primeiro? 26. O que sobra no segundo? 10. E 26 menos 10 é 16. 16 vezes 26 ao cubo vezes 10 ao cubo. Agora a gente vai dar aquela ajustada para poder comparar com as alternativas, dando uma olhada nas alternativas. Já está assim, né? Já está assim na letra D. Galera, muito obrigado por terem ficado comigo até aqui. Abraço, até a próxima. Valeu!